Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro é rosa na paleta de cores, cuidados com a saúde. É o mês da conscientização sobre o câncer de mama. A data anual tem como objetivo o compartilhamento de informações, a busca por maior acesso a um serviço de diagnóstico e tratamento e a preservação da vida e também para a redução da mortalidade da doença. No Brasil, excluindo os tumores de pele no melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres de todas as regiões do país. Só para 2022, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima em 66.280 novos casos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós somos duas convidadas. Eu vou me descrever, eu sou Lucília Machado, uma mulher com deficiência, jornalista. Eu tenho cabelo castanho, escuro, uso óculos dourado fino, estou com um batom rosa e uma blusa rosa, um colar rosa em homenagem ao Outubro Rosa. E tenho o prazer de receber aqui hoje duas convidadas para a gente trocar sobre esse assunto. Alexandra Anastácio, pró-reitora de graduação da UF, professora na área de Ciência dos Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, também na UF. A Alexandra atualmente está em processo de tratamento e recuperação do câncer de mama que ela descobriu na pandemia. E também temos aqui na bancada conosco a Maria Angélica Duarte, que é subsecretária de Saúde de Niterói, mestre em Saúde Coletiva e graduada em Serviço Social. Eu vou começar pedindo que a Maria Angélica se descreva e se apresente para o nosso público. Boa noite, Maria Angélica, muito obrigado por ter aceito o convite para falar sobre essa importante data, né? Esse importante marco que é o Outubro Rosa em nossas vidas, né? Isso. Boa noite a todos, boa noite, Lucila. Eu sou assistente social, como você falou, sou morena, o pessoal chama de parda, né? Mas sou morena, tenho cabelo grisalho, já estou começando com cabelo grisalho, uso um óculos assim meio de oncinha, e hoje eu acabei vindo com uma blusa preta, não é uma blusa que em homenagem como você, mas com certeza meu sentimento está rosa todo esse mês de outubro. Eu acho que a Alexandra caiu, a internet dela está um pouco instável, mas enquanto a Alexandra não volta, a gente vai conversando aqui. De acordo com o INCA, eu já falei do INCA, né? O câncer de mama é a primeira causa... Alexandra, voltou? Voltei sim, Lucília. Daqui a pouco eu abro, porque realmente está instável. Boa noite para todos, para todas. Saúde para você. Então, pode Lucília e Angélica, um prazer estar aqui. Isso, inicialmente, sou uma mulher negra, né, uma autodescrição, sou uma mulher negra, cabelos raspados, descoloridos de louro, depois eu conto um pouco sobre essa história, e sou, como você falou, sou professora da Faculdade de Nutrição da UF, atualmente pró-reitora de graduação da universidade, né, e, enfim, em tratamento de câncer de mama desde o ano passado, e espero que a gente possa compartilhar bastante assim, esse momento, essa experiência, e com certeza sensibilizar muitas mulheres para o autocuidado, que eu acho que esse que é o mais importante. Exatamente. Então, como eu estava comentando, né, só para contextualizar, de acordo com o INCA, o câncer de mama é a primeira causa-morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. E apesar da importância da mamografia, né, a pandemia piorou esse cenário, né? Em 2017, cerca de 372 mil mulheres fizeram mamografia pelo SUS.
Em 2021, o número foi de pouco mais de 338 mil, ou seja, houve uma queda de 9,3%. Angélica, qual a importância da campanha Outubro Rosa para a conscientização e controle de câncer de mama? Então, Lucila e ouvintes, essa é uma campanha que a gente vem no país, né, trabalhando desde a década de 50 do século passado, para que a gente possa estar conscientizando, ou seja, trazendo informações para que toda a população se conscientize da importância da prevenção e da promoção da saúde e da prevenção do câncer, né, do câncer de mama. Então, por isso, o outubro é uma data que a gente marca todo mês, né, para que as mulheres possam aí lembrar de fazer sua mamografia, lembrar de ir ao médico, né, lembrar também de se autocuidar, de apalpar, de se sentir, de observar seu próprio corpo. Alexandra, e para você, qual a importância desse Outubro Rosa antes e depois do seu diagnóstico? Alexandra? Oi, Lucila. Lucília, estou aqui. A mesma pergunta que eu fiz para ela, né? Qual a importância dessa campanha do Outubro Rosa para a conscientização e para despertar as mulheres sobre a importância desse cuidado, né? E depois você podia falar para a gente como você passou a encarar o Outubro Rosa antes do seu diagnóstico e agora em pleno tratamento, depois dessa experiência que você está passando. Bom, primeiramente, assim, é fundamental, como a Angélica colocou, que a gente tenha a campanha de sensibilização e o mês de outubro como um mês de conscientização, de troca de informações, e de apoio, que eu acho que isso é uma coisa também extremamente importante para quem sofre o câncer de mama, né, do câncer de mama. Então, é um momento em que a gente reflete sobre, como você colocou, sobre os dados relacionados ao câncer de mama, é um momento em que a gente compartilha compartilha as experiências das mulheres, né? E principalmente sensibiliza o governo e sensibiliza as políticas públicas, né? Quem conduz as políticas públicas relacionadas à saúde, em relação da importância da prevenção, como disse a Angélica, e também da promoção da saúde. E mudou, assim, eu já atuava e participava, né, das campanhas, né, em todos os espaços, né, que eu circulava, sempre fui, assim, me coloquei muito sensível em relação ao mês de outubro, né? E a importância e a relevância de estar falando sobre o câncer de mama e de estar conscientizando e incentivando as mulheres a fazer o seu autoexame, a fazer seus exames de rotina, enfim, se autoconhecerem. Mas após o diagnóstico que eu recebi em outubro do ano passado, isso se potencializou, Lucília, isso acabou se potencializando, porque não mais uma pessoa que estava apoiando, mas uma pessoa que estava também exigindo políticas, exigindo dos médicos um diagnóstico correto. A gente pode conversar mais à frente, porque, na verdade, eu fui fruto de um diagnóstico tardio, apesar de eu apresentar sintomas e apresentar para alguns médicos algumas alterações que eu já tinha percebido, mas não fui ouvida. Então, eu acho que esse lado é muito importante. Por isso que eu decidi que esse outubro não seria um outubro mais somente como uma pessoa que está lá divulgando, mas uma pessoa que de fato está atuando nesse processo de compartilhamento de informações. Então, se tornou, né, desde o ano passado, se tornou um objetivo, entendeu, Lucia? Na verdade, essa é a principal mudança, de estar participando de forma ativa desse processo de divulgação, de conscientização.
Muito bom, Alexandra. Angélica, a Alexandra falou de políticas públicas. E como é que está o nosso município de Niterói em relação às políticas públicas para as mulheres, especialmente para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento? E também a rede de apoio, que ela falou que isso é muito importante, né? Verdade. A Alexandra traz aí algumas situações bem importantes, né, para quem faz esse diagnóstico. Mas mais importante ainda, eu acho que nesse mês de outubro é a gente chamar a atenção para a necessidade da gente procurar conhecer o corpo, ver as modificações e procurar fazer os exames. Niterói, desde de outubro do ano passado, lançou o programa chamado Niterói Mulher. É um programa que é para o trabalho, o incentivo para que a gente possa estar tratando tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero. E nós estamos em Niterói organizando toda uma linha de cuidado para que essas mulheres possam ser acompanhadas, terem apoio, etc. Então, a partir de março desse ano, nós começamos a fazer as cirurgias oncológicas, tanto de mama quanto de colo de útero, no Hospital Gilson Cantarino, né, o Hospital Oceânico, que foi, de um tempo para cá, né, o nosso hospital que deu apoio na questão da Covid, mas aí depois ele foi sendo remodulado, conforme a gente está diminuindo um pouquinho essa pandemia, e ele está, então, mudando um pouco o perfil. E nessa mudança de perfil, uma das questões que o governo Axel e o secretário atual, doutor Rodrigo Oliveira, ele tem como pretensão que ele seja um hospital de referência para a questão oncológica, principalmente para o câncer feminino. Então, a partir de outubro, de março, começamos a fazer as cirurgias. Em seguida, o hospital fez um convênio, a prefeitura fez um convênio com a Oncomed, que é uma clínica privada do município, e que a gente fez um convênio com ela, e que todas as mulheres diagnosticadas também no SUS passarão a ser tratadas na Oncomed. Então, elas têm, né, a possibilidade do trabalho da quimioterapia e da radioterapia. Então, todo esse trabalho está sendo feito, mas antes disso, a gente começa lá na atenção básica, né, pedindo que todas as mulheres procurem as suas unidades de saúde. É lá que ela vai ter o exame clínico da mama, através do seu médico, seja ele o médico ginecologista ou o generalista, como é o caso do Saúde da Família, né? E a partir deste exame clínico, ela é encaminhada para fazer a mamografia, e da mamografia, dependendo do resultado, ela passa, então, pelo nosso mastologista, passa pela policlínica de especialidades Malu Sampaio. Nesta policlínica, nós temos ultrassom de mama, temos biópsia da mama, e também o município fez um convênio com o CEPEM, um centro de especialidades da mulher, que só tem no Rio de Janeiro, para que a gente possa estar fazendo a mamotomia, que também é um tipo de biópsia, para aquelas calcificações que muitas das vezes não se percebe tão claramente, e aí não tem como fazer a punção, né, com facilidade, mesmo sendo guiada pelo ultrassom ou pela própria mamografia. Mas, nesse caso, essa técnica é uma técnica que ainda o SUS não adota, mas Niterói resolveu adotar, porque sabemos que muitas das mulheres a lesão colocada é uma lesão tão pequena que muitas das vezes a gente não consegue fazer essa punção. Então, era importante que a gente tivesse a mamotomia. Então, as mulheres de Niterói, a partir do ano passado, do início desse ano, começou, então, um tratamento. Nesse momento, a gente tem 120 mulheres que já foram operadas no Hospital Oceânico, Gilson Cantarino, e dessas, 55 já foram encaminhadas ao tratamento
oncológico com quimioterapia e radioterapia. Então, essa é a forma com que a gente está trabalhando. Claro, aí eu estou falando mais do caminho do tratamento em si. Mas, antes disso, a gente tem trabalhado também com as mulheres na questão da promoção, como eu falei. Então, trabalhando a questão da alimentação saudável, do exercício físico, que é importantíssimo para que a gente possa trabalhar e diminuir as possibilidades de doenças, não só do câncer, né? Mas de outras doenças também. A questão da cessação de tabagismo, todas essas são iniciativas importantes para que a gente possa estar trabalhando com as mulheres nesse sentido. Então, assim, a campanha Outubro Rosa não começou agora em outubro, né? Nós viemos trabalhando e existe aí um grupo, desculpe eu estar indo direto, mas eu acho que é importante estar falando isso para vocês. Tem um grupo em Niterói que foi, na verdade, organizado através da CODIM, que é a nossa Coordenadoria de Direitos da Mulher, e a Secretaria de Saúde. Em outubro do ano passado, nós chamamos já todos os movimentos sociais que já vinham trabalhando na cidade com a questão do Outubro Rosa, né? A gente sabe que o Outubro Rosa, por exemplo, em Niterói, há 11 anos atrás, começou com a Silvia Calil. Dali a gente tem o Paulo, né? Que o Paulo Gonçalves, que infelizmente nos deixou no ano passado, e hoje a Madelon Cone, que também é uma paciente oncológica, pega esse legado para ela, e toda a sociedade civil, organizada através da CODIM e da Secretaria de Saúde, vem trabalhando mês a mês para discutir o que a gente vai fazer mês que vem para chamar a atenção da população, para que esse câncer não seja esquecido e que a gente não trabalhe só no mês de outubro. Então, Maravilha. A gente vem trabalhando de lá para cá, e aí outubro ficou muito legal, porque muitos movimentos conseguimos fazer. Daqui a pouco você fala sobre a programação, vamos ouvir agora um pouquinho a Alexandra, porque a gente falou da prevenção, do autocuidado, e a Alexandra me chamou a atenção quando ela falou que o diagnóstico dela foi tardio. E isso prejudicou muito, né, Alexandra? Conta um pouquinho dessa história para a gente ficar atenta e alerta e também não cair nessa armadilha, né, Alexandra? Exatamente, Lucília. O que aconteceu foi que nós estamos em 2022. Em 2021, né, 2020, final de 2020, início de 2021, eu já tinha percebido, né, uma pequena massa no meu seio esquerdo. E eu, acompanhada por ginecologista, tudo, lembro como se fosse hoje. Eu, numa consulta rotineira, sempre fiz mamografia, sempre fiz os exames, autocuidado, só que tinha, né, uma mama muito densa, então isso é uma coisa também que merece preocupação, uma mama muito volumosa. E aí eu cheguei a apresentar e reclamar, né, dessa sensação que eu sentia no seio esquerdo. E a princípio, o que foi colocado para mim, como eu tinha uma cirurgia plástica de 9 anos atrás, Lucília, e uma cicatriz, que aquela sensação que eu estava tendo era uma sensação relacionada a essa cicatriz, quase como se fosse uma aderência, e que aquilo ali não era. E aí eu falei, tem certeza? Tenho, mas olha só, já que você está preocupada, vamos fazer o seguinte, você já está na rotina mesmo, vai fazer a mamografia, e vou te pedir uma ultrassonografia também. Tudo bem. E aí, quando veio o resultado, o resultado apresentou que eu tinha nódulos benignos, um nódulo benigno, né? E aí, quando eu retornei, ela falou, tá vendo? Uma preocupação sua, mas já tinha um BIRADS elevado. E eu lembro que em 2017, 2018, eu tinha um BIRADS, aí a Angélica pode explicar, mas enfim, é um indicador meio que do grau desse nódulo. Quanto maior o número desse BIRADS, mais avançado, maior o risco, né? Então, assim, um BIRADS 3, 4 é suspeito, né?
E aí apareceu em 2017 um BIRADS 1 e evoluiu muito rápido para um BIRADS 3. Mesmo eu com esse BIRADS 3, a médica dizia, não, mas o laudo, e aí essa é uma outra atenção muito importante, mesmo eu sendo da área da saúde, o laudo dizia que não existia malignidade, né, no que estava sendo visto, né, observado. E aí passou, Lucília. E aí 2021, meio do ano, foi avançando, e eu tive, aí eu tive em abril de 2021, eu tive Covid. E aí esse é um elemento também importante que atrapalhou bastante essa questão do diagnóstico. Então, na verdade, às vezes eu confundo um pouco o período, mas eu comecei com essa busca em 2020, metade do ano de 2020 para 2021. E em 2021, eu fiz a ultrassonografia no início do ano, fiz a mamografia no início do ano, né, para repetir, enfim, para ver. Abril, eu tive Covid e saiu assim. E eu percebi que quando eu tive alta da Covid, eu percebi que algo mudou no meu corpo e nesse seio, que disparou. Então, o que era um nódulo começou a crescer para todo o seio, né? E aí eu comecei a ficar nervosa e preocupada. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha acontecendo. Nisso, Lucília, então você pode fazer as contas, foi quase como se fosse um ano. Um ano eu com essa situação. E aí eu procurei uma outra médica, né? Assim, preocupada, falei, não, agora eu vou procurar uma mastologista, né? Eu não vou retornar com meus exames para ginecologista, eu vou ir para mastologista. E mesmo com esses exames, dizendo que eu não tinha nada, né? E aí ela olhou, ela falou, olha, Alexandre, eu continuo achando que, com a sua médica anterior, que é simplesmente alguma coisa. Eu falei, mas tá doendo. E aí, Lucília, o que eu ouvi foi, câncer não dói. Câncer não dói. Não dói na pele, dói na alma, né? E a gente fica meio que cega, entendeu, Lucília? Porque mesmo eu sendo uma profissional de saúde, eu comecei a observar mudanças na conformação do meu seio, né? Aquela pele estranha, começando a ficar com aspecto de casca de laranja, que é um dos sinais indicativos de câncer. Uhum. Né? A casca de laranja, o bico invertendo. Eu já estava nesse ponto em setembro de 2021. E aí, aí essa médica ela me pediu uma ressonância. E aí, quando eu fiz, novamente, dizendo que eu não tinha nada. Então, todos os exames que eu tenho, todos, é uma coisa incrível, mas é isso, dizendo que eu não tinha nenhum tipo de malignidade. E aí, quando foi em setembro, outubro de 2021, eu decidi procurar um outro médico. E é muito interessante porque eu, sem nenhuma referência, enfim, em relação a quem procurar, eu fiz uma busca e procurei alguém que tivesse mestrado, olha só a cabeça, né? Doutorado, especialização, e encontrei um egresso da UF. O meu mastologista é um egresso da UF. E aí ele olhou, ele pegou os exames, isso me marcou muito, Lucília. Ele olhou, quando eu entreguei para ele falou assim, não me entrega laudo, não. Me dá a imagem. Eu quero ver a imagem. E o primeiro que de fato me tocou, e isso é uma coisa também simbólica para mim, porque muitos olhavam com a mãozinha assim, então, mas ele não, ele pegou, olhou detalhadamente, olhou a imagem, sentou na minha frente e falou, Alexandra, isso é um câncer. Eu ainda não tinha feito a biópsia. Eu falei, doutor, tem certeza? Sim. E aí, um ano quase meio depois do primeiro momento em que eu disse que eu estava percebendo alguma coisa estranha, foi que eu tive um norte. E a partir daí, ele passou a biópsia, que só confirmou. E aí a gente avança mais à frente, né? Mas, enfim, eu tinha 2 tumores que somavam 8 centímetros, Lucília. Quer dizer, olha o diagnóstico tardio, né? Nossa, Quanto foi prejudicial para você? Eu queria que a Maria Angélica comentasse, né, esse quadro que a Alexandra pintou para a gente, esse quadro complicado, né, Alexandra? Esse quadro que...
Verdade, muito complicado, complexo, né? Você sabe que não é tão fácil, muitas das vezes, fazer o diagnóstico, como ela mesma colocou, mas a gente precisa ter profissionais atentos e capacitados no sentido de que ele possa ser aquela pessoa que vê muito a questão do câncer, que ele conhece, que ele estuda sobre isso, né? Isso é super importante. Então, por isso que a gente, por exemplo, em Niterói, a partir do momento que você tem uma mamografia BIRATS 3 ou BIRATS 4, você irá para o mastologista. E você não vai levar só o laudo, você vai levar a imagem. Isso é super importante que a gente diga para todo mundo, né? É importante que esse mastologista seja uma pessoa que vem trabalhando, um profissional que vem trabalhando, que tem manejo na questão do câncer, né? Então, hoje a gente tem nossos profissionais que estão hoje conosco nessa linha de cuidado, são profissionais que passaram pelo INCA, são profissionais que têm excelência de muito tempo na própria rede nossa, na rede pública, e que passaram também pelo Antônio Pedro, trabalharam no NACOM do Antônio Pedro, e hoje também trabalham no setor público e privado, né? Então, eu costumo dizer que é importante que haja, inclusive, uma discussão sempre, mostrando alguns casos. Por exemplo, nós estamos, desde o mês passado, fazendo alguns seminários com os profissionais que estão na ponta. Por quê? Porque ele também precisa observar, mesmo que ele encaminhe depois para o mastologista. Mas é importante que ele saiba que, por exemplo, um BIRATS 0, eu preciso estar fazendo essa mamografia de 6 em 6 meses, né? Que um BIRATS 4 é um BIRATS muito alto, que eu preciso imediatamente colocá-la na fila para que ela possa imediatamente ir para uma biópsia, né? Nós estamos trazendo, além claro, né, de toda essa questão diagnóstica, um programa que a gente chama de navegadoras, né? São profissionais de saúde, são enfermeiras, poderiam ser também assistentes sociais, mas nesse caso a gente optou mesmo por ter 2 enfermeiras, são enfermeiras especializadas na questão da oncologia, então elas têm especialização oncológica e elas vão navegar pela rede junto com essas pacientes que estão ainda no momento, em alguns momentos, ainda com suspeita diagnóstica, para que não haja uma demora para que a gente possa fazer o diagnóstico e possa começar o tratamento o mais precoce possível. Então, é importante para nós que a gente possa, não sei se vocês conhecem, mas nós temos uma lei nacional que diz que todas as pessoas com câncer, e não só câncer de mama, devem ter seu diagnóstico até 60 dias, ou iniciar seu tratamento do momento que fez o diagnóstico até iniciar o tratamento, no máximo 60 dias. A gente sabe que isso no Brasil, infelizmente, nós não conseguimos fazer, e em Niterói nós estamos percorrendo, né, e tentando caminhar para que a gente consiga, em menos de 60 dias, ter essas mulheres já iniciando o tratamento. Então, tem duas estratégias importantes que nós colocamos. Tanto as navegadoras, que elas vão ter acesso, então vão ter acesso a essas pacientes, elas não são profissionais do serviço A ou B, elas são as profissionais que vão ajudar a mulher a navegar. Demorou? Está na regulação muito tempo? Aí a gente tem alguns sinais, né, de alerta nesse programa que faz com que ela ligue para a regulação, saiba o que está acontecendo, por que não entrou, veja por que o resultado do exame no laboratório está demorando mais tempo do que o normal. Então, tudo isso é importante para que a gente possa diagnosticar mais precocemente. E, junto com isso, nós estamos fazendo também o registro do câncer.
E o que significa isso? Significa que a A gente gente vai... pode falar sobre isso na volta do intervalo? podemos. E agora a gente tem um intervalinho rapidinho para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, é uma rádio que não tem anúncios, que sobrevive de doações, e eu acho importante a gente agradecer o espaço, né? E saber um pouquinho como é que funciona. Na volta, você continua falando sobre isso. Eu quero que a Alexandra também, junto comigo aqui, a gente fale um pouquinho do trabalho da UF, que a gente tem um grupo, um projeto de extensão muito interessante da professora Virginia Drescher, que era uma das nossas convidadas, estaria aqui com a gente, mas por problema de saúde não pôde participar, e que também trata desse autocuidado no câncer. E eles estão lançando um livrinho muito interessante sobre o autocuidado. E a gente fala na volta e falamos também sobre a programação, e a Alexandra também vai contar um pouquinho mais dessa saga que ela tem vivido nesses últimos anos. Então, a gente volta já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos aqui ao nosso bate-papo com essas mulheres incríveis, a Maria Angélica Duarte Silva, subsecretária de Saúde de Niterói, e a professora Alexandra Anastácio, pró-reitora de graduação da UF. E antes de retornar ao bate-papo, a gente tem alguns comentários e algumas perguntas dos nossos ouvintes aí. Antônio, você pode colocar, por favor? A Delma Pacífico diz que o depoimento da Alexandra confirma a importância de nós os observarmos. O diagnóstico foi possível pela observação e perseverança dela, com certeza. Fez toda a diferença a intuição, né, e a força da Alexandra. Não sei por que hoje vocês meio que chamar Alexandra de Alessandra. Ai, meu Deus. Rosana Lago diz que sou uma mulher com deficiência física e sempre encontro dificuldades na hora de fazer o exame de mamografia, pois o mamógrafo não dá condições de acessibilidade, tornando-se um momento de sofrimento. E a Rosana diz, pergunta, o que adianta ter a campanha do Outubro Rosa se as mulheres com deficiência têm dificuldade de acesso ao exame? Então, posso responder para ela? Pode, só o seguinte, só concluindo aqui. Ela diz que o SUS precisa rever a política de atenção às mulheres com deficiência. E ela diz mais, existe mamógrafo e a maca para o exame Papa Nicolau,
que são adaptados, eu não conheço. E precisa de ser ampliada essa política. E como é que está Niterói nessa onda? Então, é verdade. É verdade, a Rosana tem toda a razão. Nós, esse ano, resolvemos trabalhar com essa questão das mulheres com deficiência também. Então, o acesso ao mamógrafo vai ser lá no Hospital Municipal Carlos Tortelli. Ele todo mês de outubro. Vou entrar na fila. Todo mês de outubro eles vão estar recebendo as mulheres com deficiência, seja física ou até mesmo, por exemplo, já tem 5 mulheres agendadas que são, na verdade, com deficiência visual e que também precisam, muitas das vezes, ser encaminhadas, mas também as mulheres com deficiência física. A gente tem mamógrafo adaptado aqui em Niterói? O mamógrafo ele pode baixar e a gente tem a possibilidade de fazer nesse local. O mamógrafo, inclusive, a gente está pleiteando, né, que ele se transfira, ele vai sair e vai para o Oceânico, e aonde ele vai ter aí mais ainda possibilidade de acesso para essas mulheres. Tá? Porque, como a Rosana falou, eu sou mulher com deficiência, eu sei, eu me sinto, como se é uma violência. Normalmente a mamografia já né? Você já se sente desconfortável, porque você tem o seu seio comprimido. Apertado, exatamente. Comprimido. Mas para nós, mulheres com deficiência, temos que ficar sentada ali, assim, é uma guerra. 2, 3 pessoas têm que ajudar você a colocar o seu seio na bandeja. Então, assim, existe esse mamógrafo adaptado, que eu acho muito importante que as prefeituras, que os estados tenham, para que essas mulheres sejam mais bem atendidas. Então, assim, isso é um passo muito importante e fundamental para as mulheres com deficiência. Desculpe estar defendendo a minha causa aqui, mas é a causa mas de todos. Isso. É uma causa para todos, né? E a gente tem que ter acesso para todo mundo. Então, assim, agora no mês de outubro, nós estamos fazendo no local mais apropriado, mas estamos pensando na possibilidade, sim, de estar fazendo um acesso melhor para esse mamógrafo, para a pessoa com deficiência, e também para a questão do preventivo. Nós temos, como eu falei aqui, nossa policlínica de especialidade Malu Sampaio, uma policlínica da saúde da mulher, não é só a questão do câncer, e a gente tem pensado na possibilidade dessa policlínica também poder estar recebendo as pessoas com deficiência para fazer o preventivo. Tá bom? Não, é bom saber que existe esse mamógrafo adaptado que pode ser adquirido pela prefeitura e, assim, eu acho que é um passo importante, porque faz a diferença. Claro. Essas ações fazem a diferença, né, Alexandra? Como é que você foi? Eu queria que, antes, você continuasse a contar para a gente a sua saga, né? E o tratamento, como é que foi o tratamento? E como é que essa bomba relógio caiu na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Porque, pelo que eu vejo, na sua vida profissional, você quase não parou, né, Alexandre? Você continua aí fazendo a diferença e isso é fundamental, né? Continuar a vida para a vida continuar, né? Apesar dessas barreiras que a gente encontra, né? Com toda certeza. Eu acho que um aspecto importante, Lucília, que a Angélica também colocou, é que a gente tem que ter uma boa formação dos profissionais, então é isso que a Angélica colocou, pensar muito em prevenção. Acho que a prefeitura está dando um enorme exemplo, e é importante mesmo que a gente tenha uma estrutura muito boa relacionada ao tratamento, mas com certeza a prevenção e a formação mais qualificada dos profissionais também faz uma grande diferença. E também a orientação a nós, mulheres, em relação a esse conhecimento do corpo, pequenas mudanças, né? Não se sentir envergonhada de, eu acho que é uma coisa tão pequena, eu não vou, não. A gente tem que ir, tem que avançar nisso. Para mim, foi uma surpresa, né, na verdade. Eu até brincava, eu falava assim, meu Deus, porque eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada, eu nunca, até hoje eu tenho 50 anos, até pelo menos até os 49 anos, eu nunca tomei nenhum remédio regular, nada,
né? E aí você acordar escutando com o médico e depois ter a confirmação da biópsia de que você tem um câncer de mama, eu realmente fiquei assim, surpresa, na verdade, né? Porque como você colocou, é da minha personalidade lutar, né? E quando o médico abriu o exame da biópsia, ele pegou e falou: olha, realmente você está com câncer de mama e tudo. A primeira coisa que eu falei foi: bom, e aí? Aí ele: você não vai chorar? Eu falei: chorar para quê? Vai resolver o meu problema? Né? E aí ele ficou assim: meu Deus, você é louco. Eu falei: não, vai resolver o meu problema? Não vai. Mas é óbvio, já chorei algumas vezes, né? Obviamente. Mas veio a surpresa, eu falei: não, agora a gente vai, o que eu faço aí para resolver essa parada? Eu falava exatamente isso: o que eu faço para resolver, né, essa situação? Ele falou assim: olha, no meu caso, e isso varia muito, né, obviamente, de mulher para mulher, no meu caso, como era muito grande já, ele optou pela quimioterapia primeiro, como um tratamento neoadjuvante, né, exatamente para ver se ele conseguia diminuir, se o tumor responderia, para que eu pudesse depois fazer, então, a mastectomia, né? E que, por uma opção dele, mas ao mesmo tempo minha também, optei por retirar as 2 mamas, né? Então, foi uma decisão minha, em conjunto com ele, apesar dele não ser favorável em mexer numa mama que era saudável, que no caso da direita, mas foi uma opção minha, principalmente por ele identificar um alto risco. Uma mulher de 49 anos na época, com um tumor já tão avançado, e aí um elevado risco fez com que a gente decidisse fazer a retirada. Quando esse exame veio, aí você perguntou, esse resultado veio, o meu marido meio que não acreditou e ficou assim: é mesmo? E aí, como é que você está se sentindo? Eu falei assim: olha, a gente vai ter que lutar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos falar para os nossos filhos, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 12, e aí ele falou assim: olha, não sei, eu acho que é melhor a gente consolidar esse tratamento e tudo, e aí, num dado momento, pelo menos um mês, assim, depois do resultado, eu não falei nada, Luci. Mas a rotina da vida, a nossa vida muda muito, né? Eu sou acompanhada por um conjunto de médicos, né? Então, era impossível praticamente eu esconder dos meus filhos, eu não falar para os meus filhos o que estava acontecendo, porque a vida da família mudou completamente com a rotina de idas à clínica para fazer a quimioterapia e depois radioterapia. Então, eu fui levando sem querer compartilhar isso durante um tempo, né? Mas a primeira coisa, Lucília, que passa na cabeça, principalmente de uma mulher que tem câncer, que tem filho, porque a gente tem outras, né, enfim, que não tem filho, eu não quero deixar meus filhos, né? A gente se preocupa mais do que o relacionamento, o casamento, mas com o filho. O meu maior medo era não poder ser privada da possibilidade de estar com meus filhos e como meus filhos responderiam também a isso. E aí, quando eu decidi chegar e conversar com eles, né, sobre o câncer e algumas experiências que eles já tiveram no colégio de mães, a primeira pergunta que eles fizeram para mim, pequenos, né, você vai morrer? Como é que você responde a isso, né? Como responde isso? E aí eu disse: olha só, qualquer um vai morrer. Qualquer um vai morrer. A gente não sabe quando. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, muito. E esse apoio, né, que a gente está colocando também, que não é só do profissional de saúde, do psicólogo também acompanhando, do nutricionista, do próprio médico, mastologista, oncologista, radioterapeuta, mas o apoio da família, enxergando em você, assim, força e te dando força, porque são momentos muito dramáticos, e mesmo eu tendo uma cabeça extremamente positiva, né, em alguns momentos, não foram muitos, mas em alguns momentos você tem medo. A questão é medo, né? Medo, principalmente quando você tem um tumor avançado, medo do que vai acontecer depois e querer controlar as coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito de controlar as coisas, achar que tudo estava sob o meu comando.
E agora, graças a Deus, eu percebo que as coisas não estão no nosso comando 100%, e que a gente tem que reconhecer que isso também faz parte da vida e levar. Então, trabalhar, para mim, foi uma necessidade, porque eu não conseguia conceber, vivenciar 24 horas por dia o câncer. Então, né, sempre fui muito positiva e sempre busquei trazer positividade. E eu lembro, só para fechar, para a gente prosseguir um pouquinho depois, que esse tratamento foi longo, ainda está sendo longo, eu lembro que quando eu entrava em alguns momentos de queda, né, uma psicóloga que atendia, né, na quimioterapia, ela falava: Alexandra, você cair, ficar triste, não é problema, tá? Aceite o seu momento, no momento que você está se sentindo fragilizada psicologicamente ou no seu organismo. O que é importante é você ter capacidade de ir lá no fundo do buraco e voltar. Se você vai e consegue voltar, isso é algo importantíssimo. Então, todas as vezes que eu caí, eu consegui voltar e perceber, não, vamos embora, vamos avançar. Então, eu acho que essa é uma coisa, sim, extremamente importante. Não se fechar, compartilhar com as pessoas, dialogar com as pessoas, dialogar com o seu médico, sabendo qual vai ser o direcionamento do seu tratamento daqui para frente, né? Então, prevenir fundamental, tratar fundamental, mas estar sempre atento com o seu médico para saber o que... E hoje a minha família é muito melhor, Lucília. Muito melhor, porque tinha uma mãe como uma super-heroína e agora eu me aceito ser cuidada, né? Reconheço que preciso ser cuidada também. Então, esse é um aspecto importante. E aí, depois a gente fala de outros aspectos que eu acho que são importantes, que estão relacionados à mudança do corpo, como é que você se identifica, a dor que você tem, que a gente acaba pensando: estou sendo mutilada, vou ser mutilada. Tem uma simbologia muito grande para nós, mulheres, né? Então, como é que será isso depois? Então, isso são aspectos muito importantes, que eu acho que dessa trajetória. Muito, muito, muito bom seu depoimento. Antes da Maria Angélica comentar e falar, que eu acho que ela está doida para falar ali, a gente tem algumas participações de ouvinte, Antônio. Vamos ouvir. Vamos ver aqui quem está comentando, que está bombando o podcast. É realmente um papo incrível, a gente está aprendendo muito, muitas coisas que eu não sabia, né? Antônio, você pode colocar ali? Tem a Márcia Trolli, a Jaqueline Brum. Tem alguns depoimentos ali. Espera aí. Bem, não sei. Então, depois a gente coloca os depoimentos da. Vamos lá. Já foi. A Márcia Trolli diz que é muito bom ter essas informações a respeito sobre o câncer de mama. Continuando, a Jaqueline Azevedo Brum diz que encontro maravilhoso. Jaqueline, nossa colega lá da UF. E a Márcia Trolli, bom saber sobre as políticas públicas de Niterói. Excelente podcast. Obrigada. E aí, Maria Angélica, o que a gente fala desse depoimento da Alexandra? Olha, eu queria primeiro parabenizar essa força que ela tem, né? Eu acho que isso traz toda uma diferença, mas ela traz também uma questão que eu acho que é super importante, porque a gente sabe que quando o câncer chega na família da gente, não chega na gente, chega na família, né? E a família precisa realmente estar juntas, né? Estar junto, criar estratégias para avançar, né? As determinadas situações que vão acontecer no dia a dia, no nosso cotidiano, como ela mesmo falou, as mudanças que a gente precisa fazer dos nossos horários, da forma com que a gente trabalhava, milhões de situações. Então, eu acho que é super importante, sim, que a gente tenha aquele parceiro, né? Que a gente tenha os filhos do nosso lado, e que a gente possa estar trocando com outras mulheres. Eu aprendi também muito nesse ano, nesse programa, porque, por exemplo, a gente tem, nesse grupo que eu falei para vocês, da sociedade civil, nós temos a grande maioria dessas mulheres, foram mulheres que ou estão em tratamento, ou já tiveram em tratamento, e elas criaram forças e criaram situações para ajudar outras mulheres. Então, tem sido um ensinamento muito grande
conviver com essas mulheres, né? Então, tiveram algumas mulheres, por exemplo, na própria pandemia agora, que acabou se encontrando na pandemia, criaram um grupo de dança, estão aí dançando, elas chamam Dream Dreams, se eu não me engano, e estão aí dançando e vão agora para o exterior para poder estar se apresentando como um grupo de dança de mulheres que já tiveram câncer. Então, é super importante. Esse, por exemplo, é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que assim, foi muito importante para mim, eu acho que é importante para todo mundo, é fazer essa roda de conversa sempre, né? Seja na nossa unidade de tratamento, seja quando a gente estiver lá com o grupo de apoio multiprofissional, que são os psicólogos, as assistentes sociais, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? E, por exemplo, a gente tem aqui também em Niterói, a gente está trazendo isso, a questão da odontologia também. Muitas das vezes, por conta da quimioterapia, a mucosa da boca ela é atingida, e muitas das vezes a mulher precisa, né? A pessoa precisa estar tratando, não é só no câncer de mama, vários outros cânceres. Mas eu acho que é importante a gente ter este olhar e a gente poder estar coletivamente passando as experiências umas para as outras. Então, Alexandra, eu estou assim, encantada com a sua força e quero muito estar aqui, você esteja conosco com outras mulheres para dar essa força toda para elas, tá bom? Muito bom, Alexandra. O movimento Outubro Rosa chama também necessidade, fala que uma forma, não sei se é de prevenir, mas pelo menos de garantir um tratamento, você ter um estilo de vida, como ela falou antes, não fumar, ter uma boa alimentação, praticar exercício. Você, como nutricionista, alimentação, exercício físico e o não tabagismo funciona? Adianta? Contribui? Contribui. Com toda certeza. Um aspecto importante por exemplo, a manutenção do peso corporal adequado, né? A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Então, é importante que a gente se mantenha ativo, praticando atividade física, e que a gente também evite alimentos, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma série de alimentos, principalmente alimentos que são ricos em pesticidas, agrotóxicos, né? E que são substâncias que hoje, reconhecidamente, pelo INCA, por exemplo, reconhecidamente em pesquisas científicas, são alimentos que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de diferentes cânceres. E hábitos como você colocou, o tabagismo, né, o etilismo, então, né, a ingestão de bebidas alcoólicas, então, são hábitos que eles podem, numa conjunção de fatores sociais, genéticos, né, então, que podem levar à ocorrência do câncer. Então, a alimentação, não é pouco dizer, alimentação saudável, alimentação, mesmo me alimentando com né, os alimentos saudáveis, evitando frituras, alimentos que, priorizando, né, dentro da nossa alimentação, alimentos livres de agrotóxicos, por exemplo, mesmo assim, a gente tem um fator genético, né, e eu tive, e só descobri depois, porque ainda tem esse tabu, tá, Lucília? Minha mãe, uma tia minha morreu de câncer de mama e a minha mãe nunca me falou. Então, todos os exames, quando me perguntavam se eu tinha histórico na família, eu sempre falei que eu não tinha, porque eu não sabia. E aí, quando eu descobri, depois falei com a minha mãe, agora eu preciso te falar. Porque para a geração dela, eu falei, mãe, seria fundamental, né? Porque eu já poderia estar fazendo outros exames, né, com maior frequência, se eu soubesse, por exemplo, disso, né? Então, isso é um aspecto, assim, extremamente importante, né? O hábito também, após tanto quimioterapia, eu fiz 16 quimioterapias, 4 quimioterapias vermelhas, de 12 brancas, né, semanalmente, isso muda o nosso paladar, é o que a Angélica falou, até o dentista a gente precisa, porque muda o paladar.
Eu, graças a Deus, não tive, mas muitas amigas tiveram estomatite, lesões na mucosa oral, e que precisavam de um acompanhamento. Então, a gente acaba adaptando a alimentação. Eu assim, acho que muita força mesmo. Nunca tive nenhum tipo de enjoo, vômito. Muito pelo contrário, engordei ao extremo com a quimioterapia por causa dos corticoides, né? E consegui, Lucília, fazer com que um tumor de 8 centímetros chegasse a 1 centímetro. Né? Ele respondeu muito bem, né, a essa quimioterapia, que eu levei eu levei essa quimioterapia até maio de 2022, né? Até maio, começou em dezembro e foi até maio de 2022, né? E esse cuidado com a alimentação, com o tempo, com evitar alimentos crus também é uma coisa assim extremamente importante. Esse cuidado com o alimento, com a origem do alimento, e não é pouco dizer que é o que a gente fala na nutrição do guia alimentar, que é priorizar os alimentos não processados, os alimentos in natura. Então, isso sim ele contribui, frutas, verduras e legumes contribuem de fato com a prevenção do câncer. Então, isso também já extremamente estudado, comprovado. Então, é importante que a gente dê essa forcinha, né? Dentro do nosso dessa questão relacionada ao câncer. E a manutenção do peso corporal é algo também fundamental para que a gente consiga realmente combater. E avançando, Lucília, eu tive a mastectomia bilateral, optamos pela reconstrução, né, imediata. Eu poderia não ter feito a reconstrução, mas em 2021, e aí é importante colocar, por causa da pandemia, e eu acho, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para solicitar ao governo brasileiro que retome a possibilidade da compra dos silicones expansores, tá? O que é isso? Eu não precisava ter feito a reconstrução com um silicone já preenchido. Eu poderia ter colocado um silicone vazio e que os médicos eles vão injetando soro. E isso possibilita a expansão, por isso são chamados expansores, da pele. E depois eu faria uma outra cirurgia para colocar o silicone definitivamente. Isso é importante porque depois eu tive que fazer uma radioterapia, né? E aí a radioterapia em geral ela afeta a conformação, muitas vezes encapsula, enrijece o silicone. E por causa da pandemia foi proibida a compra desses expansores. Então, os médicos não têm mais a possibilidade. Todas as pessoas que colocaram expansores, você pode ver, são pessoas que conseguiram essa compra antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Com a pandemia 2020, as mulheres com câncer não estão tendo a possibilidade de ter esses expansores. E é esse o problema, essa a consequência. Eu tive depois que fazer eu fiz 30 radioterapias diariamente, todos os dias, as doses de radioterapia. Acabou mexendo com com o silicone do seio, né? Eu poderia ter optado por não colocar nada, somente retirar a mama e depois, posteriormente, fazer. Mas, e aí foi uma questão minha, pessoal, eu não sei como eu levaria, e aí psicologicamente, como é que eu me enxergaria se eu tirasse o seio e não tivesse nada que eu pudesse dizer, não, ainda tenho um seio. Então, eu optei, junto com o médico, pela reconstrução imediata, mas tive consequências depois com a radioterapia, que enrijeceu uma das próteses. Né? Muito importante essa sua fala, Alexandra. O programa está no finalzinho, tem muita coisa que a gente podia falar, mas a coisa importante, eu quero lembrar, a gente está falando da UF, da parceria UF-Prefeitura. A gente tem um projeto de extensão chamado Autocuidado no Câncer, que estava aí na tela, o Instagram. Né? Esse projeto existe há 20 anos, e a professora Virginia Drescher, que estaria aqui com a gente hoje, ela pesquisa a saúde da mulher desde 2012, ela supervisiona o estágio de Oncologia e Hematologia no Hospital Universitário Antônio Pedro,
E ela está lançando uma publicação, não sei se dá tempo da gente colocar, Antônio, é um livrinho produzido lá pelo projeto de autocuidado no câncer, ele vai estar disponível, depois vai ser vendido também na Amazon, é muito importante, né? Que as pessoas procurem, tenham essa informação sobre o autocuidado. Esse projeto, o Antônio vai colocar aí na tela para a gente, o livrinho do projeto Autocuidado no Câncer, tem aí, é o Mundo ao Meu Redor, foi produzido pela equipe da Virgínia, e pode ser disponível, pode ser encontrado no Amazon, na Amazon, vai ser lançado agora, né? E, para terminar, está aí, é um projeto da ProEx, da UF Antônio Pedro, e do projeto Autocuidado no Câncer. Eu queria que vocês, a palavra final, que nesse dia, né, tão importante para nós mulheres, em que tivemos aqui a presença dessas duas mulheres que trabalham aí pela causa, né, e políticas públicas já e sempre. Vamos começar pela Angélica e depois a gente termina com a Alexandra, tá bom? Então, assim, primeiro eu quero agradecer muito esse espaço da gente estar aqui conversando com essas mulheres e com esses homens. Câncer de mama, muitas das vezes, a gente fala muito na mulher, mas ele também dá em homem, então é importante que ele também se tenha o cuidado, observe seu corpo. Eu queria estar trazendo isso. É importante que você veja, como a Alexandra falou, se você está com caroço na mama, se sua mama está com um aspecto diferente, se está saindo um líquido, isso é super importante para que você possa antecipar todas as questões. E aquelas mulheres que não têm sintoma, de 50 a 69 anos, por favor, procure seu médico, faça o seu exame de 2 em 2 anos, para que a gente possa estar acompanhando e você possa estar fazendo esse tratamento o mais precocemente possível, tá bom? Niterói está aí com o Niterói Mulher, mas a gente gostaria muito que esse espaço fosse um espaço para a gente discutir todas as questões que a saúde precisa, tá bom? Um abraço e muito obrigada pelo espaço. E qual mensagem você deixa, Alexandra? Falo todo dia quase esse nome, mas na hora de falar aqui, confundi. Sim. Não, primeiro dizer que, e eu acabei não falando, a universidade ela tem um papel muito importante nessa parceria também, junto com a prefeitura, principalmente porque a universidade desenvolve ações de ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para a prevenção e a promoção da saúde de mulheres com câncer, né? Então, a prevenção do câncer de mama. A própria Prograde, ela fomenta um projeto chamado Amor a Cada Fio, que é um projeto também que maravilhoso projeto. É maravilhoso, que é para poder receber doações de cabelo humano, para elaboração de perucas. Então, eu acho que isso também e que, ao mesmo tempo, traz a questão do acolhimento. Eu acho que um aspecto assim, muito importante é que essa rede de apoio, Lucília, ela não, para mim, a parte, ela não se restringiu somente à família ou aos médicos, mas à universidade, o trabalho, como pró-reitora, o reitor, eu não tenho como deixar de falar isso, né, até como homem mesmo, como se colocou, não só ele, mas chefe de gabinete, outras pessoas e diretores, como se colocaram, assim, solidários completamente a minha condição e com palavras, que eu acho que é isso, mulher, que você tem que ouvir, né, e se apegar, palavras de força, palavras de respeito, né, palavras de incentivo. Então, a gente consegue, sim, a vida depois do câncer, e muito mais vida, e uma vida muito melhor, né, depois do câncer de mama. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar e que vocês, por favor, estejam atentas às oportunidades, a tudo disponibilizado pela sua prefeitura, pela Prefeitura de Niterói, né? O atendimento, os profissionais, dialoguem entre si, dialoguem com outras mulheres, né? Dialoguem com a sua família. Eu acho que isso que é o mais importante, né? E que a gente, de fato, defenda as políticas públicas,
né, de saúde como fundamentais para a prevenção dessa doença e para a promoção da saúde das pessoas, Lucília. Então, te parabenizar muito mesmo por essa oportunidade que você deu para a gente, de nesse espaço poder falar sobre essa questão tão pessoal, mas assim, eu não poderia deixar de participar e dizer para você, mulher, por favor, busque ajuda, busque apoio, faça o seu autoexame, faça os seus exames rotineiros e tenha fé, esperança, porque dias melhores com certeza virão. Dias melhores com certeza virão. Eu agradeço demais a Alexandra e também a Maria Angélica por estar aqui e por dividir as esperanças, dividir o tratamento, dividir as políticas públicas e mostrar um pouco da construção, né, dessa nova mentalidade, dessa força, né, e que nós, mulheres, temos que ter todos os dias. E é que eu falo, é um dia de cada vez. E que o dia de amanhã seja melhor e que o dia de amanhã a gente tenha as políticas públicas, que a gente tenha rede de apoio e que a luta continua hoje e sempre. Meninas, obrigada. Seguimos juntas nessa e outras lutas. Na próxima terça-feira a gente volta com um novo tema. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!